Bom dia. Hoje eu quero falar sobre batismo. A Bíblia registra que há vários tipos de batismos. Dentre os que eu estudei nos últimos 35 anos, batismo tem mais ou menos 14 tipos diferentes de batismo. E tudo que se diz de batismo está imbuído um propósito, uma figura, uma comparação para nós compreendermos. Em Mateus 3,7, por exemplo, está escrito que João Batista batizava com água. E lá está escrito que quando o povo vinha para ser batizado, os escribas, os fariseus, os judeus, ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então o batismo era um batismo de arrependimento. Como que uma criança vai arrepender, ou batismo de arrependimento? Fugir de que ira? Não há ira a ser enfrentada da agora para frente, porque os judeus passariam pela grande ira de Deus. Em Romanos 3,19 diz que tudo que outrora foi escrito para os que estão debaixo da lei. Nada foi escrito para os gentios do Líbano, do Egito, da Síria ou de qualquer outro país. Ele veio para os seus. E quando ele veio, ele disse: não ireis aos gentios e nem aos samaritanos, porque eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. Então, quando eu leio e não sei separar texto do contexto, quando eu não tenho a habilidade de separar, dissecar, para analisar, questionar, nós precisamos analisar a Bíblia como um perito criminal. Nós precisamos saber a linha do tempo, a quem a palavra foi dirigida, se está no plural, se está no singular, se é passado, se é presente, se é futuro, se faz parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Antiga Aliança, da Nova Aliança. Eu não posso pegar nada do odre velho para colocar no odre novo. Eu não posso pegar vinho novo para colocar no odre velho. Eu tenho que aprender a separar o que era, do que é, do que havia de vir, do que já veio e do que já se concluiu. Então aquele batismo era um batismo de arrependimento. Eles iam andando até o Rio Jordão. Não existe batismo de criança em hipótese nenhuma. Bom, depois é falado em Marcos capítulo 1, versículo 7, que o João dizia: eu batizo com água, mas após mim vem outro, e o outro, que é o Messias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, você não pode jogar água no fogo. É separado. O batismo de água é um batismo de arrependimento. O batismo no fogo era um batismo de juízo aos judeus. Quando o Messias estava sendo levado para o madeiro para ser morto, as mulheres batiam no peito e diziam: caia sobre nós o sangue dele, sobre os nossos filhos. Essa maldição invocada sobre os judeus, ela se cumpriu no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém, matando mais de 600 mil judeus dentro dos muros de Jerusalém. Aqueles que não obedeceram à ordem para fugir, quando verdes Jerusalém cercada de exército, fugir. Ele não ia salvar ninguém. Se ele mandou fugir, é porque ele não ia salvar ninguém. As pessoas precisavam fugir. Se estiver dentro da cidade, saia. Se estiver fora da cidade, não entre em Jerusalém. Porque dias de vingança serão sobre este povo. Dias de vingança sobre este povo. Não está falando da Argentina, não está falando do Brasil, não está falando dos Estados Unidos. Os dias de vingança serão contra este povo. Então, João pregava esse batismo de arrependimento. Em Atos capítulo 13, versículo 24, está dizendo isto. Em Atos 19, versículo 4, está dizendo isto. Se você quiser ler, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 3, versículo 3, está dizendo isso. O batismo de morte está escrito em Romanos 6, 4. Nós temos ainda o batismo de Mateus 3, 11, que é o batismo com o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 5, está escrito que agora é um só batismo. Os outros 13, 12, 10, acabou. Um só batismo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20,
versículo 21, está escrito sobre as águas do batismo que prefigurava na época de Noé. Aquilo lá também era um batismo. Era um batismo de morte, porque todo mundo morreu. Sobrou só aqueles que se escaparam pelas águas do batismo, isto é, 8 pessoas. Hebreus capítulo 6, versículo 2, está escrito a doutrina sobre os batismos. Está escrito exatamente no livro de Hebreus, não está escrito no livro de Patos de Minas, ou de Brasília, ou de São Paulo, da Argentina, ou da Rússia. Não, o batismo de arrependimento era para os judeus, e a doutrina de batismos no plural era para os judeus. Por isso Paulo escreve uma nova aliança, um novo parte total, praticamente total do Novo Testamento, em 100 capítulos. E lá ele diz que agora há um só batismo, não há 2 batismos, nem 3, nem 4, nem 5. Bom, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, está escrito que o povo foi batizado em Moisés, na nuvem e no mar. Aqui já tem 3 batismos, sendo batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E ainda existe o batismo, capítulo 1 Coríntios 10, versículo 13, o batismo, esse batismo é uma figura, uma comparação. Nós precisamos compreender que somos batizados no Espírito, com o Espírito, batizados em um só corpo. E ainda tinha o batismo pelos mortos, 1 Coríntios 15, 29. O que é batizar pelos mortos? O batismo pelos mortos é que quando aquelas pessoas mais velhas de idade pregavam para os mais jovens, e os mais jovens convertiam de todo o coração, saíam do judaísmo para estar dentro do cristianismo, e aí então aquelas pessoas que queriam ser batizadas, às vezes o avô, a avó, a mãe, o pai havia morrido, então elas batizavam aquelas pessoas, declarando que aquela pessoa que já havia morrido, ela que havia pregado a palavra para ela. Então se batizava pelos mortos, em forma de homenagear, em forma de lembrar daquele ente querido que pregou a palavra do Criador e aquela pessoa havia convertido. Então esse é o batismo pelos mortos. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, Paulo diz: o Criador, ele não me enviou a batizar. O Paulo diz que ele não foi enviado para batizar. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, existe o batismo do eunuco, existe o batismo de Filipe, existem vários batismos, porque aí é a época de transição do ano 30, quando o Cordeiro morreu, e até o ano 70, quando Jerusalém foi completamente destruída e a ira de Deus caiu sobre aquele povo. E a profecia era: desde esta hora a vossa casa ficará deserta. Então, se você crê que o Messias declarou que aquela casa ficaria deserta, esse Israel atual, então, não é verdadeiro, é falso. Então, meus queridos, é muito difícil falar isso, mas tenho que falar. Apocalipse capítulo 11, versículo 8, lá é chamado pelo Criador de Sodoma e Egito. Aquela região, aquele lugar, aquela cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Lá não existe nada de terra santa para o Criador. Nada. Nunca existiu terra santa para o Criador, depois que a casa ficou deserta e depois que Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Ele chorou esse dia, porque ele sabia o que estava por vir. O juízo sobre os judeus. Tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei. Eu te faço uma pergunta. Você está debaixo da benignidade de Deus, que eles falam de graça? Você está debaixo da graça ou debaixo da lei? Não existe outro meio. Ou você está debaixo do ministério da morte, ou você está no ministério da vida. E é isso que o Criador quer que você compreenda. Paulo disse: eu não fui chamado a batizar. E eu quero parar por aqui e que você compreenda uma coisa. Se o principal homem, que foi o único homem que subiu ao terceiro céu e ouviu as palavras da boca do justo, voltou e disse: o Criador não me chamou para batizar. Eu não batizei ninguém, senão o povo da casa de Estéfano e da casa de Cloé.
E ele disse, eu não sei se batizei mais ninguém. Por quê? Porque Paulo dizia isso quando ele era menino, pensava como menino, e quando ele cresceu, ele deu de mão as coisas de menino. Então hoje, você não tem que ser batizado em hipótese nenhuma, batismo nenhum. Não existe nenhum tipo de batismo. Aqueles que já se adentraram e já fazem parte desta grande bondade do Criador, os céus e a terra e toda a sua plenitude passou a ser dele de forma definitivamente. Quando o homem havia sido vendido ao pecado, o Filho de Deus veio cá e pagou o preço do pecado, resgatou tudo novamente. A morte, a vida, o principado, a potestade, tudo pertence a ele, tudo é dele. Grande abraço a todos, estude a palavra, compre bons dicionários. Até breve.